Oi, gente, como vocês estão? Eu sou o Júlio Altoé e aqui a gente vai para mais uma aula de exercícios resolvidos do Calister. Exercícios resolvidos ciência dos materiais. Mais em específico, essa aula de hoje a gente vai resolver ainda dentro do capítulo 2, referente às aulas que a gente vem dando. Se você caiu aqui só nos exercícios, eu tenho um curso completo de ciência dos materiais, da parte teórica também. Então, mas esses exercícios que a gente vai resolver são exercícios referentes à tabela periódica. Vamos lá, então? Bom, esse exercício aqui é um pouquinho de distribuição eletrônica e um pouquinho de tabela periódica. Ele me afirma o seguinte, ele fala que o cloreto de sódio, o NaCl, exibe uma ligação predominantemente iônica. Os íons Na+, e Cl- têm estruturas de elétrons idênticas às quais dois gases inertes. Ou seja, ele está me falando, ele está me dando o Na e o Cl. A gente sabe, se a gente olhar na tabela periódica e fazer a distribuição eletrônica, que o meu Na ele vai estar no meu grupo 1A, que é o grupo dos metais alcalinos, enquanto o cloro ele vai estar no meu grupo dos halogênios, que, ou seja, esse aqui ele tem um elétron na camada de valência, esse aqui ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, se eu adiciono um elétron no sódio, se eu tiro um elétron no sódio, perdão, eu vou retirar esse último elétron da camada de valência e vou ficar com 8 elétrons no final das contas. Então, eu sei que o meu sódio ele tem 11 elétrons. Tirando um, eu vou ficar com 10. Se eu fizer a minha distribuição eletrônica aqui, vai ser o quê? 1s2, 2s2, 2p6. Então, que metal nobre tem esse tipo de configuração? Se a gente olhar lá na tabela periódica, vai ser o neônio. Que é que eu coloquei, ó. Se o Na+ é apenas um átomo de sólido que perdeu um elétron, logo ele vai ter uma configuração eletrônica igual ao neônio. O cloro, ele está com 7 elétrons na última camada, ele está ganhando um elétron. Então, o cloro, eu sei que ele tem 17 elétrons, ou seja, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Se eu adicionar mais um elétron, ele vai ficar com 8 elétrons na camada 3 aqui, eu vou ter um 3s2, 3p6. E qual gás nobre tem essa configuração? É o argônio. Se eu olhar aqui na tabela periódica, olha só. Eu tenho o meu sódio, se eu tirei um elétron, ele vai ficar com 10 elétrons, neônio. Tenho o meu cloro, eu adicionei um elétron, vai ficar com 18, argônio. Então, da mesma camada que a outra, mesma coluna que a outra. Vamos agora no nosso exercício número 2. Ele pergunta o seguinte, com relação à configuração eletrônica, em que o que todos os elementos do grupo 7A da tabela periódica têm em comum? Qual que é o grupo 7A? Vocês lembram? Esse aqui é o grupo 1A, o grupo 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. O que eles têm em comum? Ele está falando configuração eletrônica. Vamos fazer a distribuição eletrônica aqui de um desse aqui, o flúor. O flúor, se eu fizer a distribuição eletrônica aqui, quem que vai ser dele? Vai ser 1s2, 2s2, 2p5, certo? Aqui, ó, 1, 2, S2, 2p5. Beleza. Vamos fazer o do cloro? 1s2, 2s, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Aqui, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 10, 17. A gente já consegue ver aqui um padrão. Qual é o padrão que a gente está vendo aqui? Você vai ter 7 elétrons na camada de valência. Então, se você fizer o do bromo aí, por exemplo, você fizer essa distribuição, você vai reparar que ele também vai terminar com 5 elétrons na última subcamada. O cloro ele terminou com 5, o flúor também terminou com 5, e na camada de valência deles, no caso, é 7, porque a camada de valência é o número de elétrons da camada inteira. Bom, vamos lá. Agora vamos ver se o pessoal está bom de tabela periódica. Vamos lá. Sem constar uma tabela, determine se cada uma das configurações de elétrons fornecidas abaixo é um gás inerte, um halogênio, um metal alcalino terroso ou um metal de transição. Caraca, como que eu vou saber isso? Bom, eu sei que o gás inerte, ele tem uma característica dele é ter todos os elétrons
ter a estabilidade eletrônica, né? Eu vou ter 8 elétrons na minha camada. O meu halogênio é exatamente o que eu falei aqui agora, ele tem 7 elétrons na última camada. E o meu metal alcalino, ele tem 2 elétrons na minha última camada. O meu metal alcalino ele tem 1 elétron na última camada, e o metal alcalino terroso ele tem 2 elétrons na última camada. E o meu metal de transição são exatamente os metais que faltam um elétron na camada 3D. Esse aqui é um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. A camada 4S2 está preenchida, a 3D7 não. Então, como que vai ser o meu A? O meu A ele vai ser um metal de transição. Por que ele vai ser um metal de transição? Porque a minha subcamada 3D ela está incompleta, enquanto a minha camada 4S2 ela está completa. Essa é uma característica dos metais de transição. Eu vou ter uma subcamada incompleta, mesmo tendo a camada depois completa. O meu B, eu vou ter aqui, se a gente reparar já, eu tenho um 3S2, 3P6. Aqui eu tenho 8 elétrons. Se eu tenho 8 elétrons, eu já consigo falar que ele é um gás inerte aqui, porque ele está com uma estabilidade eletrônica. Se eu continuasse fazendo aqui uma distribuição eletrônica, eu teria aqui um 4S2, por exemplo. Então, eu já estaria pulando para outra camada. Então, aqui, ó, AB é um gás inerte por causa das subcamadas 3S e 3P preenchidas. É uma característica dos gases nobres. A C é de um halogênio porque ele é deficiente em um elétron e por ter uma camada L preenchida. Aqui, ó, eu estou vendo que ele está faltando um elétron exatamente, certo? Então, está significando que aqui eu tenho um número de valência igual a 7. Então, eu já sei que ele pode estar na coluna ZTA. O que é essa camada L preenchida? Porque se eu tivesse, por exemplo, a ausência de um elétron só aqui, por exemplo, fosse um S1, eu também ia ter uma deficiência de um elétron. Todavia, ele só está com a camada K preenchida. Para você ser um halogênio, você tem que ter pelo menos a camada L. Então, aqui eu vou ter os meus 7 elétrons, mais a camada L preenchida. Vamos lá, o D. Dos que estão faltando, que seja chutaria. Bom, eu estou com a camada L preenchida, e estou começando a camada M, e eu tenho 2 elétrons aqui, ó, 3S2. Qual é a característica, qual tipo de material, qual coluna está na 3S2? É a família 2A. Que é a família 2A? É a família dos metais alcalinos terrosos. Então, aqui a D é um metal alcalino terroso, por causa que ele tem 2 elétrons aqui na camada S. É uma característica dele, a camada de valência tem 2 elétrons. E esse é uma subcamada S também. Aí, novamente aqui, ó, se eu for olhar, porque ele é um metal de transição. Estou aqui afirmando que ele é de um metal de transição por causa de uma subcamada D incompleta. Igual que eu tinha olhado aqui na A, se eu estou fazendo aqui a minha distribuição eletrônica, eu vou ver que eu tenho a minha camada 4S2 preenchida, enquanto a minha camada 3D2 não está preenchida. Então, essa falta aqui essa subcamada incompleta que é uma característica do metal de transição. E, por fim, eu tenho o meu ponto F, que eu tenho um último elétronzinho aqui na camada de valência, na subcamada S. Então, ele é um metal alcalino exatamente porque ele tem um único metal, um único elétron na camada S. É uma característica dos metais alcalinos, enquanto os alcalinos terrosos têm 2 elétrons na camada S. Gente, alguma dúvida? Caso tenha ficado alguma dúvida, escrevam aí para a gente nos comentários, que vai ser um prazer tirar a dúvida de vocês. Bom, gente, agora a nossa pergunta 4 ainda sobre a tabela periódica. Ele pergunta qual a subcamada de elétron está sendo preenchida para a série de elementos das terras raras. Quem são as terras raras na nossa tabela periódica? As terras raras são exatamente aquelas duas são exatamente aquelas duas linhas da parte inferior. A primeira linha é a terra rara e a segunda linha são os actinídeos. Eles têm uma característica muito específica, que eles têm um tipo de subcamada que é preenchida por eles. Então, a minha resposta aqui eu já estou dando, a subcamada 4F ela está sendo preenchida para os terras raras, enquanto o 5F está sendo preenchido para os actinídeos. Se eu olhar aqui na minha tabela, esse aqui são os terras raras. E
Esse aqui são os actinídeos. E se eu fizer a distribuição eletrônica, eu vou ver exatamente que eu estou preenchendo as camadas 4Fs e 5Fs dos meus materiais. Faça um teste aí. Faça a distribuição eletrônica de qualquer elemento desses, para vocês conferirem que ele vai estar na camada 4F e na camada 5F. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado, gostado. Eu gostaria de pedir para que vocês curtam o conteúdo, curtam os vídeos, compartilhem com os amigos de vocês que tiverem dúvida também. Se inscrevam no canal e deixem um comentário aí, um feedback. Eu vou gostar de ouvir um pouquinho e de interagir com vocês, o que vocês estão achando dessa lista de exercícios. O objetivo é fazer mais listas dessa ao longo do período da disciplina inteira de Ciência dos Materiais. Até a próxima lista, eu espero vocês. Aquele abraço.